Boa tarde a todos. Vamos iniciar nossa reunião do pré-natal de alto risco, hoje, dia 21 de outubro. Agradeço ao professor Fernando e professora Luana, semana passada, que conduziram a reunião nas minhas breves férias, mas hoje nós vamos voltar ao trabalho. Obrigado, vocês dois. Carol, então, assim que você estiver disponível aí, pode apresentar. Hoje a gente vai discutir mais um protocolo, eu estou dando uma atualizada nos protocolos. O protocolo hoje vai ser de conduta aí na morte fetal. E a Carol e a Karen vão apresentar para nós. Carol vai começar. Boa tarde, gente. Eu sou a Carolina, sou R1 aqui do Serviço de Ginecologia do Hospital das Clínicas. E hoje, juntamente com a Karen, R2 aqui do serviço, a gente vai apresentar o protocolo de morte fetal atualizado aqui do Hospital das Clínicas. Nós somos orientadas pelo professor Dr. Mário Dias. Então, primeiramente, a definição de morte fetal. Morte fetal é a morte de um produto da concepção antes da expulsão ou da extração completa do corpo da mãe, e não importa a idade gestacional. Ela vai incluir tanto os casos de aborto, então aqueles produtos de concepção antes da 20ª, que são expulsados antes da 20ª semana, ou que tem menos que 500 gramas, ou então os óbitos a partir de 20 semanas, ou mais do que 500 gramas, que vão ser definidos como os natimortos. E como etiologias aí do óbito fetal, a gente vai ter tanto as complicações obstétricas, que podem incluir tanto o descolamento de placenta... Carol, como é protocolo, eu acho que a gente pode ir parando para discutir tópico por tópico também, igual a gente fez da outra vez. Tá bom. Aqui é um conceito clássico, eu acho que isso tem que ficar muito claro, porque até pela questão de fazer atestado de óbito, né? Então, sempre é bom lembrar os residentes aí que se for um feto acima de 20 semanas, ou acima de 500 gramas, ou acima de 25 centímetros, a gente tem que obrigatoriamente fazer o atestado de óbito. Então, isso é importante para a gente deixar bem claro. Sim. Pode seguir. Vamos às etiologias aí, né, do óbito fetal. A gente tem uma gama de fatores, né, tem tantas questões das complicações obstétricas, que aí pode entrar descolamento de placenta, uma ruptura de vasa prévia, uma insuficiência placentária, as malformações fetais, que podem tanto ser as malformações incompatíveis com a vida, né, como a trissomia do 13, alguma coisa, ou então alguma outra malformação que deixa a gestação de extremo alto risco e acabe decorrendo com decesso fetal. As doenças maternas, que a gente pode citar a hipertensão crônica, que pode resultar numa insuficiência placentária, a diabetes gestacional e a diabetes prévia, que tem uma taxa de decesso aí também considerável, né? E o próprio trauma no nascimento, aqueles casos em que vai ter uma complicação durante o trabalho de parto ali, o período expulsivo, que pode, infelizmente, resultar em alguma complicação fatal, né? Como diagnóstico, né? O que nosso protocolo traz? Aquela gestante que vai chegar e ela pode queixar uma parada da movimentação fetal ou uma redução da movimentação fetal nos últimos dias aí, e quando a gente vai para o exame físico, a gente não consegue auscultar o BCF ao sonar, né? Mesmo com a anamnese do exame físico, a gente já pode ir desconfiando do decesso, mas o exame que vai comprovar o decesso fetal é a ultrassonografia, quando a gente vê o coração do feto e não vê atividade ali, não vê batimento fetal, comprovando, então, a morte fetal, aí, independente da idade gestacional. Professor, você vai me falando isso. Aí tem a questão do... Está definido lá a questão da idade que é obrigatório ver o BCF, né? Eu acho que está lá... do ultrassom, né? né? Sim. Porque isso aí tem no protocolo de aborto também, mas eu acho importante a gente deixar lá claro que com o CCN maior do que 5, isso aí não mudou. Com o CCN um embrião maior do que 5 tem que ter já um batimento, obrigatoriamente, né? A gente tem que ver ultrassom. o BCF. Ok, não, então pode continuar. Só para lembrar aqui que eu estou abrindo o protocolo aqui para ir, que eu já vou corrigindo o que vocês foram falando, eu já vou aproveitando, já vou corrigindo aqui de uma vez. Tá bom. Mas acho que esse aí manteve, né? O Isso embrião manteve, maior do que 5 milímetros, saco gestacional maior que 25, que tem que ver o embrião. Porque aí é mais da parte do abortamento, né? Mas Sim. É bom ter nesse protocolo também. Uhum. Mas tudo bem, pode continuar. Em relação à condução obstétrica, a partir do momento que a gente diagnostica, então, uma morte fetal aí, né? A gente tem algumas coisas da gestação, da condição materna, que a gente tem que avaliar para ver qual conduta que a gente vai tomar. Primeiramente, a idade gestacional, que a gente tem alguns marcos aí de 12 semanas e 28 semanas, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. As condições maternas, então, se é uma gestante, uma mãe, né, que está com
é estável hemodinamicamente, não está com sangramento excessivo, ela não tem sintomas nenhum de infecção, para a gente decidir se pode ser uma consulta mais expectante ou não, que eu também vou falar para frente. A questão do colo uterino, se é um colo favorável ou desfavorável, e a questão dos exames. Nosso protocolo fala para pedir a mão propedêutica infecciosa, se alguma suspeita de infecção, alguma suspeita clínica, e a prova de coagulação, que é de acordo por conta da liberação de fator tecidual pela placenta, né? Conversando com o professor Mário, a gente viu que no UpToDate, alguns protocolos recentes, eles não citam essa questão de prova de coagulação, que ela deve ser feita para todos os pacientes ou não. Aí, assim, a gente conversando ficou nessa dúvida, assim, se deve ser uma coisa que vai ser feita para todos os pacientes que internarem com DSS fetal, ou se é só em alguns casos específicos, ou se não deve nem ser feita. Aí... Pois é, isso aí eu queria trazer para a discussão de todo mundo, que é uma coisa que a gente faz classicamente, que é pedir dosagem de fibrinogênio, prova de coagulação de feto morto. Mas, assim, eu já revisei a literatura várias vezes a esse respeito e não encontrei nada que fala isso. Isso é uma coisa meio assim de orelhada, vamos dizer. Não sei se vocês já viram alguma coisa ou se vocês querem fazer algum comentário a esse respeito. Essa questão específica da gente pedir prova de coagulação em paciente com feto morto que é de mais tempo, né? Lógico que uma morte recente não precisa, mas um feto morto de mais tempo, existe esse conceito de pedir prova de coagulação. E na prática também eu nunca vi prova de coagulação alterada nesses casos. Então eu queria ver a opinião aí, pessoal, a professora Lamanda, que já está nesse mercado aí há muito tempo. Ai, Máriozinho, você tem toda a razão, viu? A gente que já tem, igual você diz, obstetra clássico, né? Claro. A gente vê isso nos livros mais antigos, sabe? De obstetrícia, aquelas mortes fetais que, assim, que você não tem como datar e que vão se delongando mais de 4 semanas e que aí pode ser que altere algum dos fatores de coagulação, mas são processos assim, muito longos e parece que isso ficou aqui no HC como se fosse assim, uma cultura mesmo, solicitar essas provas de coagulação. Mas a gente sendo mais atento ao que a literatura coloca, na maioria das vezes, eu, por exemplo, nunca vi alterar uma prova de coagulação, porque normalmente a situação, o processo de expulsão, ele acaba por ser desencadeado num intervalo, naturalmente, num intervalo aí de 4 semanas. Então, eu penso que colocar esse ponto num protocolo não tem um embasamento. Eu acho que é importante a gente ajustar ao que a literatura nos mostra, né? Não há motivo para você solicitar fibrinogênio e outras provas de coagulação para poder acompanhar de forma expectante as mulheres quando tem esse diagnóstico de morte fetal. Nem no primeiro trimestre, quando tem aquele aborto retido chamado, né? Quando está no protocolo aí, deve estar de aborto, e nem dos outros trimestres. Não justifica, no meu modo de ver, Máriozinho, não justifica, não. Ok. A Luana também colocou aqui que acha que não deve. Como eu estava de férias, eu confesso que eu não fiz uma pesquisa mais detalhada. Eu pedi as meninas para olharem, mas não olhei em outros protocolos, elas olharam no UpToDate. Mas eu vou fazer uma busca mais detalhada. Se eu não encontrar em nenhum lugar, eu vou tirar isso do protocolo, se vocês concordarem. Eu acho que é um exame desnecessário que não está acrescentando muita informação para nós, não. Nem está mudando a conduta clínica. E nem assim, isso pode gerar, assim, é uma evidência assim mesmo, que parece que não tem, eu realmente não fiz grandes pesquisas, não, mas nesse UpToDate, né, que pelo menos a gente vai mais rapidinho, não tem. E assim, é um custo, né, Mário? É um custo que, assim, sem um embasamento, a gente precisa de ser mais, como se diz, sábio, né? Nas escolhas, né?
A gente só pede exame que vai alterar a nossa conduta, Que né? vai alterar a sua conduta, certamente. Eura, quer falar também, Eura? Sim, eu acho que talvez isso fosse de outra época em que a gente não tinha, assim, noção de quando que aconteceu esse óbito, né? Mas hoje isso não acontece, assim, com tanta frequência, né? E também a gente talvez não procedesse a uma indução tão rapidamente, né? Exatamente. Sol e esses outros mecanismos que a gente tem hoje em dia. Exato. É isso então tá, mesmo. então vou anotar aqui nas minhas anotações de avaliar e possivelmente tirar esse dado aí. Então tá, Carol, pode continuar. A Jaque também concordou aqui. Em relação, então, à gestacional, né, daqueles marcos que a gente combinou de 12 e 28 semanas. A morte fetal até 12 semanas, pelo fato de não ter osso ainda, né, no feto, a gente teria, de acordo com o nosso protocolo, três alternativas de ação aí. A conduta expectante, que apesar do nosso protocolo ele não determinar uma data exata, né, de um limite para isso, de acordo com o UpToDate, eles falam que enquanto a paciente se manter estável hemodinamicamente ou sem sinais de infecção poderia ser feito, mas que comumente espera-se aquele período de 4 semanas que a gente já faz na prática, né? E fazendo o protocolo da conduta expectante, tendo a expulsão do concepto, sempre avaliar a necessidade de completar o esvaziamento depois dessa expulsão. Teria a possibilidade de um esvaziamento uterino, aí com o AMIL, né, que seria uma ótima opção para esses casos até 12 semanas, e a curetagem uterina precedida por uma dilatação do colo uterino, que aí agora seria com a dilatação seria feita ou com as velas de Egger, né, e com dilatadores higroscópicos, que foi uma mudança do protocolo atual aqui da nossa instituição. E, além disso, teria também a indução medicamentosa, que seria feito com misoprostol, 800 microgramas a cada 3 horas até a expulsão. E caso falhe esse método, né, com a indução medicamentosa, avaliar a possibilidade de uma conduta expectante aí para a expulsão. Só fazer uma observação aqui. Esse protocolo, quem fez a atualização dele foi a Marina Fistarol, que está afastada e aí está fazendo funções administrativas. Depois eu revi e realmente no nosso protocolo anterior ele não tinha nem o misoprostol ainda para esses casos de morte até 12 semanas. Tinha no de aborto, mas não tinha nesse de morte fetal. Então a Marina atualizou e colocou, e aí eu acho interessante a gente manter e vários pontos que foram atualizados aí, alguns deles são mudanças nesses esquemas de indução. Eu tinha pedido a Marina para participar da reunião, só que ela já tinha um outro compromisso. Ela falou que talvez, se ela conseguir entrar mais tarde, ela vai entrar. Mas aí eu acho que não tem dúvida. Só o que mudou aí foi acrescentar o misoprostol que não tinha no protocolo anterior. E, Mário, posso aproveitar e fazer uma pergunta? Lógico. Esse, assim, a cada 3 horas até a expulsão, e depois, se falha, avaliar a conduta expectante, teria um limite, assim, de quantas vezes a gente poderia tentar esse misoprostol, de 3 em 3 horas, ou... Boa pergunta, Carol, não sei te responder, não. No protocolo da FIGO, se eu não me engano, fala para tentar 2 vezes. Ok, então vamos adotar Só que isso. não sei então, se... 2 esquemas. Vou anotar aqui, 2 esquemas. Se eu não me engano, eu vou mostrar a tabela da FIGO, a gente até confirma direitinho, mas se eu não me engano, é isso mesmo. Ô Mário, mas a gente consegue esses dilatadores higroscópicos? O Eura, ele não está, a gente não tem ele padronizado no hospital, mas já existe um produto comercialmente disponível, que a gente até já recebeu a amostra dele para testar, sabe? Tá. Mas ele não está padronizado. Sim. Então, assim, caso a gente englobe ele no protocolo, a gente pode até solicitar a padronização, mas eu confesso que eu não tenho experiência. O Álvaro falou que lá no Sofia ele chegou a usar alguns de amostra também. São uns bastõezinhos, parece uma laminária, só que ela não é uma laminária natural, é um produto artificial, que ele incha. Sim. E aí ele dilata. Ele sugere até que você coloque mais de um, coloque 4, que ele é fininho, você coloca 4, eles incham até o colo dilatar aí para uns 2 centímetros, mais ou menos. Que a gente tinha, né? Quando a gente começou a residência, tinha um de alga, né? Que comprava até na farmácia. Pois mas isso. Há poucas vezes, mas esse chama Dilapan, o nome comercial. Mas aí a gente tem que... como existe já a recomendação de uso de produtos semelhantes, aí, por isso a gente incluiu no protocolo, prevendo que talvez no futuro a gente possa ter disponível. Pode ser. Obrigada. Continuando, então, gente.
Mudando agora para outra faixa etária, né, da morte fetal até 28 semanas, entre 12 e 28. Se a paciente apresentar entre 14 e 24 semanas, sempre preferir esvaziamento uterino com a curetagem, com a dilatação anterior do colo, né, com as velas de Egger, ou então com dilatadores higroscópicos. Preferir a dilatação com esses materiais ao invés do misoprostol, de acordo com a vantagem de ter um menor risco de infecção aí para a paciente. Mas, além disso, a gente também tem a opção da indução medicamentosa, que a dosagem vai variar conforme a idade gestacional com o protocolo da tabela FIGO, que é esse daqui. Aí aqui, ó, Mário, eu não sublinhei, mas fica aqui, ó, 600 microgramas sublingual a cada 3 horas, 2 doses, 800 microgramas via vaginal a cada 3 horas, 2 doses, o aborto retido a menor de 13 semanas. Foi aí que eu tinha visto. Porque essa interrupção da gestação o aborto legal seria. Não, o aborto retido, o embaixo. O aborto retido 2 doses. O de cima seria o aborto legal, é mais para aqueles casos de violência, aqueles casos que, infelizmente, são menos comuns, né? Mas o aborto retido, então, aí ele sugere até 2 doses. Isso, até 2 doses. Tá. E colocando a partir de 13 semanas, né, que é o tópico de agora, seria no morte fetal 200 microgramas por via sublingual, oral ou vaginal a cada 4 ou 6 horas. E no caso das mortes de 27 até 28 semanas, 100 microgramas por via sublingual, oral ou vaginal a cada 4 horas. Essa tabelinha da FIGO é muito prática, ela é de 2017, nosso último protocolo é de 2014. Eu achei que valia a pena incorporar ela aí nesse protocolo, porque ela dá uma noção boa de como usar o misoprostol aí nas situações diferentes. E como é uma tabela recomendada por um órgão internacional, né, nossa Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, então acho que ela está bem validada. É ótimo mesmo. Agora, né, falando ainda das mortes fetais até 28 semanas, aquelas pacientes que tiverem uma ou mais esterotomias prévias, pode continuar usando a dose de misoprostol na dose de 100 a 200 microgramas, ou então avaliar o uso do método de Krause também para dilatação mecânica do colo. Temos a opção também da dinoprostona em vez do misoprostol, com a dose de até 20 miligramas via vaginal a cada 4 horas. E se por acaso, né, o colo for favorável com o Bishop maior que 9, a gente pode fazer tanto o esquema padrão de ocitocina ou esquema de altas doses de ocitocina, que seria usando de 50 a 300 unidades de ocitocina num soro de 500, desculpa. E caso tenha uma paciente com uma placenta prévia e uma gestação com menos de 24 semanas, o parto vaginal não é contraindicado, não seria necessário fazer uma cesárea nesse caso. Então, tentar o parto vaginal mesmo assim. E aqui tem as dosagens. Carol, volta lá. Aí. Essa questão de usar a MIS em paciente com cesárea prévia, ela abaixo de 28 semanas é até permitida, mas que dá medo, né? Então tem essa opção do método de Krause aí também, mas a gente já usou. E esse caso aí que você está falando de paciente com menos de 24 semanas e placenta prévia, recentemente a gente teve um caso no HC com uma paciente com placenta prévia que foi adotada essa conduta, né? E deu certo, né? Uhum. Num caso desse, de gestação de menos de 24 semanas. Uhum. Acho que era 16 semanas, se não me engano. Que bom. E aqui, né, tem o padrão da esquema de ocitocina concentrada, que seria possível tanto usar o esquema padrão, né, das 5 unidades em 500, ou então usar esse, de acordo com essa tabela aqui, de 50 até 300 unidades de ocitocina em 500 ml. E aí, acompanhando a paciente. Essa foi uma tabelinha de um trabalho que o Álvaro que forneceu, porque a gente, no protocolo clássico, a gente só tinha o esquema do Caldeiro-Barça, que é um esquema com menos ocitocina. E a gente vê que muitas vezes ele não funcionava, muitas vezes não, em alguns casos ele não funcionava. E a gente já estava usando informalmente esses outros esquemas, que são com uma dosagem bem maior, né? Você vai aumentando o número em 50 unidades, 5 ampolas de ocitocina em cada vez que você troca o soro. Com esse protocolo, mesmo assim, em alguns casos difíceis, ainda a gente vai alternando. Põe o miso, aí não funciona, vai para a ocitocina, aí volta para o miso. Então, são poucos os casos, mas de vez em quando a gente precisa fazer uso desse tipo de esquema. Uhum.
Não sei se alguém quer comentar alguma coisa. Acho que a gente ainda tem muito pouca experiência com esses esquemas mais concentrados, até porque, felizmente, quem não está numa maternidade de risco não vê muito esses casos, né? Não sei se o senhor quer comentar. Um esquema que a gente gosta, Mário, beleza? Beleza. Um esquema que a gente gosta de fazer também, eu não sei se já foi falado, porque eu entrei na reunião agora, eu não consegui entrar antes, aquele esquema da COG, que a gente coloca 40 ampolas em 500 de ringue lactato, e que Podemos colocar ele também como um esquema alternativo. E que aí, na verdade, a gente geralmente faz 20 em 250, né? Pra gente não... Que a gente observou que a maioria das vezes acaba expulsando antes de, né, mais ou menos na metade do soro, né? Então, que a gente acaba fazendo... Mas aí seria mais ou menos equivalente a esse primeiro esquema aí, ó. 50 em 500 quase igual 20 em 250. A concentração é mais ou menos a mesma. Não esquecer de usar a bomba de infusão, né, Mário? Sem dúvida. Na verdade, esse primeiro esquema aí, esses 50 unidades é o clássico. Não, na verdade, porque seria, na verdade, 40 vezes 5, né? Então, seria 200 em 500, né? Então, seriam 200. Um pouquinho menos, né? Ele é um pouquinho menos, mas aí quando você põe o segundo soro, ele já dobra, tá vendo? Sim. Então, acho que esse cobria as duas possibilidades. Mas podemos citar o da COG também no protocolo. E lembrar que a gente precisa, quando a gente está usando essas altas doses de citóxico, que é importante a gente dar uma vigiada nos íons, né? Eu acho que isso está citado mais para frente. Ok. Pode continuar aí, Carol. Continuando. E, por fim, né, a morte fetal após 28 semanas, que se for um colo favorável, a gente pode tentar ocitocina em dose padrão, e se for um colo desfavorável, poderia tentar tanto uma conduta expectante, uma indução com misoprostol, também seguindo a tabela FIGO, que seria 25 microgramas via vaginal de 6 em 6 horas, ou 25 microgramas via oral de 2 em 2 horas, e a opção da dinoprostona também, o supositório vaginal de 5 a 10 miligramas aí. Pode passar? Só essa conduta expectante, eu acho que a gente tinha que colocar também em quanto tempo, né? Eu também fiquei com essa dúvida, igual a anterior também, assim. Porque acima de 28 semanas, nós não vamos esperar tanto tempo igual o aborto. E eu, para ser sincero, morte fetal após 28 semanas, apesar de estar previsto aí em outros protocolos, a gente acaba internando sempre essa paciente. É difícil a paciente aceitar, né? Até, né? É difícil você mandar ela para casa. E eu até sugiro a gente tirar esse tópico aí. Vamos tirar o conduto expectante? Com certeza. Eu concordo, Mariozinho, acima de 28 semanas. A gente sabe que se a gente for fazer uma analogia com a rotura prematura de membranas, né? A gente sabe que em uma semana, igual em rotura prematura, em uma semana 70% entra em trabalho de parto espontâneo. Mas vai essas pacientes esperar uma semana para poder entrar em trabalho de parto espontâneo? Eu acho que realmente aí entra uma questão que ela não vai se beneficiar em nada, e eu acho que e a indução pode sim beneficiar, né? Isso está previsto lá no protocolo da COG, mas eu acho que... Ou então deixar assim, conduta expectante discutível com a paciente. Quando a paciente... Excelente, discutir com a paciente. Declinar, né? Sim. Isso, compartilhar com ela, né? A minoria vai topar, mas se alguém quiser... Eu também acho. Também não podemos tirar esse direito dela, né? Ok, pode seguir, Carol. Com certeza. E em relação, então, né, após 28 semanas, as pacientes que têm esterotomias prévias com colo desfavorável, optar, então, pelo método Krause, com a dilatação mecânica do colo, né, ao invés do uso de misoprostol aí pelo risco de rotura, né. E nesses casos também, as pacientes com placenta prévia, aí preferia a cesariana também pelos riscos envolvidos. Certinho? Ok, pode seguir. Em relação ao pós-parto, né, o que fazer aí, então? Então, sempre pesar o feto e a placenta separadamente, inclusive. Preencher o formulário de anamnese e o exame morfológico em relação ao concepto, né? Solicitar um raio-x anteroposterior de corpo inteiro do concepto.
fotografar tanto a parte lateral quanto frontal do concepto e fotografar a placenta também. Sempre preencher a autorização de necrópsia, mesmo quando os pais não querem que o feto vá para a necrópsia, preencher com a não autorização da necrópsia. E abaixo de 20 semanas, mandar sempre a placenta para o anátomo patológico e realizar o estudo para o material genético. Aí só pegando agora um pouquinho dessa autorização para a necrópsia e o material para estudo para esmiuçar um pouquinho mais. Então, essa autorização da necrópsia, né? Sempre assinar, sempre preencher ela toda, mesmo que tenha a não autorização. E caso os pais não autorizem, então, né, a realização da necrópsia, encaminhar a placenta para o anátomo patológico. No caso do estudo genético, né, aquelas pacientes que têm perda gestacional recorrente, um natimorto sem causa aparente e um natimorto mal formado, sempre encaminhar para o aconselhamento genético, o serviço especial da genética, e realizar a coleta desses 3 materiais aí, né? Sangue fetal por uma punção cardíaca, 1 ml em seringa com heparina, que é o da tampa verdinha, fazer a coleta, o fragmento da face lata com meio de cultura específico e um fragmento da face fetal da placenta e ou do cordão umbilical, para estudo genético aí. Ô Carol, eu acho importante a gente ressaltar aí essa questão do exame de necrópsia, porque muitas vezes não fica registrado em prontuário que a paciente não autorizou a necrópsia, e aí depois pergunta, mas por que não fez necrópsia? Então, é importante preencher isso que você falou, é importante preencher e o pedido de necrópsia marcar lá no lugar que fala não autorizado, porque aí fica registrado em prontuário que a paciente não foi feito porque a paciente não autorizou. E com relação a esses exames aí de estudo genético, é um ou outro, viu? Não são os 3 de uma vez, não. É um ou outro, dependendo do que for possível. A Luana está perguntando se tem necrópsia disponível no HC. Tem sim, Luana. Tem o Daniel lá da Anatomia Patológica que faz as necrópsias para nós. Ô, Mário, professor, o meio de cultura para face lata, qual que seria? Boa pergunta também, Fernando. Não está escrito, Vou anotar aqui para colocar. Eu estou fazendo essa pergunta justamente quando eu era residente e eu colocava em soro, mas assim, eu não sei se era o correto, né? E perde a qualidade. Então, seria... Estou anotando aqui para perguntar e acrescentar no protocolo, Fernando. E aí, professor, só para então, é um ou outro, né? Porque no protocolo a gente ficou um pouco na dúvida nisso, não precisa ser os 3, não. Então. Eu estou vendo aqui no protocolo, ele está citando em tópicos, né? Pontinho, bullets. Mas tem que colocar um dos exames, né? Não precisa ser todos, não. O que for possível. Porque a questão aí é o seguinte, se o feto ele for muito pequeno, às vezes você não consegue sangue. E se ele já tinha morto há mais tempo, o sangue também você não consegue. Por isso tem que ser a face lata. Regulado, né? Então, aí vai depender do... o mais fácil seria o sangue mesmo, mas vai depender se tem sangue disponível ou não. Entendi. O Schneider quer falar? Você abriu aí? Não, eu esqueci de fechar, desculpa. O Schneider, eu olhei que não tem a questão dos íons mesmo. Acho que no protocolo antigo tinha. Vou copiar lá do protocolo antigo e vou acrescentar aqui. Já anotei aqui também. Tudo bem, gente. Alguém quer fazer mais algum comentário? Um protocolo, ele é bem objetivo, é só para realmente para facilitar a vida lá do médico plantonista, o que fazer nessa situação quando chegar um feto morto, né? Que é super desagradável, mas infelizmente a gente se depara com essa situação aí ocasionalmente. Alguém quer falar mais alguma coisa? Então tá, vou agradecer a presença de todos. Semana que vem a gente retoma com artigo científico, vai ser a professora Marília que vai orientar, ela até já me enviou, aí eu vou repassar para vocês a seguir. Então tá, gente, boa noite.